sempre gosto, às vezes eu falo assim, pela questão do tempo, eu vou segurar meus comentários do louvor, né? Foi muito gostoso. E no cântico que a gente fez, ao único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a gente cantou assim: consagramos todo o nosso ser a Ti. O que é isso? Quando você fala consagro tudo que sou a Jesus, o que significa isso? Guarda a resposta para você, a gente vai conversar um pouco. E talvez o que a gente cantou tenha a ver com o que a gente vai falar. Antes da gente começar com a leitura, vamos orar? Senhor, Pai de amor, pela Tua promessa, pelo aquilo que o Senhor nos ensina, nós acreditamos, nós sabemos que o Senhor está dentro de nós. Nós sabemos que o Teu Espírito está no nosso meio. Nós sabemos que a Tua palavra é palavra de poder. E nós queremos que o Teu Espírito, através da Tua palavra, fale conosco, com todos nós. Nós precisamos aprender de Ti, para que a gente seja filhos Teus, que realmente saiba e faça consagração de si completamente a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês já sabem, né? Por enquanto, quando eu subo aqui é para falar do que a gente está estudando em Lucas. E eu vou compartilhar com vocês algo que, quando a gente foi estudar, eu até pensei assim, é meio direto esse estudo. Mas Deus vai mexendo com a gente, né? Nós vamos ler Lucas 6, 12 a 16, que é quando Jesus chama 12 dos seus discípulos para fazer deles apóstolos. Então, segue comigo aí a leitura, a gente vai ler curtinho o texto, e depois a gente vai conversar, quase que versículo a versículo. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E presta atenção, passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Quando eu estava preparando o que a gente ia conversar hoje, eu quase que assim, trombei com um artigo da revista Ultimato, volume de março de 23, e lá tem esse artigo, é escrito por Alexandre Fonseca de Mello. Nesse artigo, o autor traz uma reflexão que, se ainda você não passou por ela, se ela não veio na tua cabeça ainda, eu estou certo que, espero até que no final da nossa conversa de hoje ela fique bem presente, senão que Deus provoque isso para você numa outra ocasião. A reflexão provocativa dele, nas palavras que está lá no artigo, diz assim, eu vou ler o que ele escreve, né? Para que o Senhor te chamou? Qual é o objetivo prático da minha salvação neste mundo? Já pensou nisso? Sei que estarei com o Senhor por toda a eternidade. Mas e agora? O que eu tenho a fazer? Cruzar os braços e olhar para cima, aguardando a volta do Senhor? O que fazer além de frequentar os cultos, ou os grupos de estudo, ou as reuniões de oração? Você já pensou dessa forma?
Já veio essas perguntas para você? Já se perguntou qual foi o propósito de Jesus quando Ele escolheu você, chamou e lhe salvou? É claro, Jesus nos amou de tal maneira que morreu no meu lugar, no seu lugar, para eliminar a inimizade que existia, a separação que existia entre Deus e nós, entre Deus e você, entre Deus e eu. E dá a certeza para nós de vida eterna. Vida eterna com Ele. Mas será que tem um propósito adicional? Ele quer algo mais? Eu quero crer que você conhece a resposta a essa pergunta. E é bem provável que, ao menos teoricamente, de conhecimento, você saiba a resposta. Mas eu gostaria que isso também tivesse um impacto prático em como você, como eu, levamos a vida de salvo por Jesus, de discípulo de Jesus. E olha aqui, quando eu estou falando primeiro para mim, tá? Nós estamos no mesmo barco. Na primeira carta do apóstolo Pedro, ele deixa claro que junto com as regalias da nossa salvação, a gente cantou aqui, Deus está conosco, Ele é nosso apoio. Mas além dessas regalias, nós recebemos também uma responsabilidade valiosa, importantíssima. Vamos ver lá, está aí no telão, 1 Pedro 2,9. Então diz assim: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Presta atenção agora, ó. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Percebeu a resposta? O verso diz que Jesus nos fez parte, ou como grupo, raça escolhida. Fez parte, mas como um grupo, da nação santa, do povo que Ele comprou, que Ele adquiriu. Enfim, Ele nos salvou para que sejamos porta-voz, para anunciarmos os atos poderosos de Deus. E você provavelmente lembra que Jesus, quando estava para subir aos céus, após sua ressurreição, e apareceu aos seus discípulos, Ele os convocou a fazer novos discípulos. Marcos 16, 15. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Jesus deu a mim e a você, que é salvo por Ele, a incrível missão de continuar implantando seu plano de resgate aos perdidos. Você, que está salvo em Jesus, foi escolhido para fazer parte da implantação do plano de Deus para a salvação do mundo. Você sabe disso. Você pensa nisso? Quando a gente cantou lá, como que é? Consagramos todo o nosso ser a Ti. O que tem a ver com isso? Que valiosa tarefa, que extraordinária missão. Sabe, hoje em dia, assim, muita gente fala, é preciso ter propósito, né? Virou um negócio assim bonito, né? Quando vai
escrever nas redes sociais, até no lado profissional, né? Sim, a pessoa que vale a pena é a pessoa que tem um propósito. Você quer um propósito mais recompensador do que fazer parte do povo, do grupo escolhido por Jesus para continuar a implantação do plano da salvação? Mas é inacreditável que muitos de nós, muitos dos escolhidos, muitos dos convocados, levam a vida pela metade, a vida cristã pela metade. Satisfaz-se apenas em saber que está livre do inferno, que passará a eternidade num lugar maravilhoso, sem dor, sem choro, sem sofrimento. É verdade, isso é promessa, amém por isso. Mas esses que só estão olhando para esse aspecto, limitam sua vida ao lado de Cristo. Vindo ao culto da igreja, vindo para as reuniões semanais, muitas vezes como um participante passivo. Eu tinha um colega que falava assim, é plateia ao invés de ser jogador. E em 1 Pedro 2, verso 16, o finalzinho do verso 16 assim, diz assim, vivam como servos de Deus. Servo é que tem o Senhor e obedece ao seu Senhor. Deus nos pede que vivamos como seus servos, prontos para o seu serviço, prontos para fazer a sua vontade e sermos agentes ativos, não passivos, da sua atuação para a salvação dos perdidos. Mas a pergunta então é, por que a gente tem tanta dificuldade para fazer essa tarefa? Eu não vou, na nossa conversa, responder diretamente essa pergunta. Ao invés disso, eu pretendo olhar com vocês o texto que a gente leu, que a gente estudou domingo passado no nosso estudo bíblico pela manhã. Ele fala da escolha dos apóstolos. Um grupo especial que ele tirou dentre os discípulos e deu uma tarefa para eles. E a gente vai ver a consequência do chamado e da obediência do chamado para a vida deles. Minha intenção é que essa passagem, pelo poder do Espírito Santo, possa fazer eu e você vermos e entendermos que se não nos dispusermos e não nos entregarmos na mão de Jesus, nós estamos perdendo parte da maravilhosa vida que Ele nos dá. E ao contrário, se nos dispusermos e se nos entregarmos a Ele, Ele e somente Ele vai nos capacitar para a realização da missão que Ele nos deu e para a qual Ele lhe escolheu e lhe salvou. O desafio que nós temos, o desafio para você, é que ao terminarmos essa nossa conversa, você possa orar a Deus com o coração aberto, pedindo para que Ele firme sua visão nele, que você tenha em Jesus Cristo, de fato, o seu Senhor, o seu maior tesouro, que a sua esperança esteja firmada na promessa que Ele fez, que vai capacitá-lo plenamente para atender à responsabilidade que Ele te deu. E assim, você se dispõe a entrar nas fileiras, no fronte, daqueles que estão ativos no trabalho do Senhor, para alcançar os seus escolhidos que estão aí fora, ainda perdidos. Então vem comigo, vamos ler o texto, quase que verso a verso,
de novo, e a gente vai conversando sobre o que a gente aprende com ele. Então, o verso 12 de Lucas 6 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Como era do costume de Jesus, ele constantemente estava buscando a orientação do Pai. Nós aprendemos no nosso estudo que quando a Bíblia fala que Jesus, que era Deus, se esvaziou e humilhou-se, se fazendo homem, significa, ele quando veio na terra, ele deixou todo o poder que ele tinha como Deus, e ele passou a depender completamente do Pai. Então, a forma de ele ser preenchido pela vontade do Pai, era estar constantemente em contato com o Pai, e ele fazia isso, principalmente orando. E Lucas fala que ele passou a noite inteira orando, dedicando a estar na presença do Pai, conhecer a sua vontade, para assegurar que a vontade do Pai seria realizada por ele. Nesses versos, nós temos muito a aprender. Jesus sabia que o que ele ia fazer, escolher os 12, era muito importante. E o que ele fez? Passou a noite inteira orando. Jesus estava em perfeita sintonia com Deus, orou a noite inteira, indicando que a decisão que tinha pela frente era muito importante, e ele queria tomá-la completamente de acordo com a vontade de Deus. Então, o exemplo de Jesus nos ensina que devemos dedicar tempo falando com Deus, sobre as coisas simples da vida, mas também nos momentos de decisão importante. Aqui está o melhor exemplo do que significa ser servo. Guarda lá. Ser servo é conhecer e fazer a vontade do seu Senhor. Se a gente não souber qual é a vontade, a gente não consegue fazer o que Ele quer. Como saber a vontade? Conhecendo a sua palavra, estando perto dele e orando. Verso 13. Depois que Jesus passou a noite orando e amanheceu o dia, ao amanhecer o dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. Quer dizer o seguinte, o grupo era maior, e daquele grupo de discípulos ele tirou 12, a quem também designou como apóstolo. Então, ele chamou 12. Nem todos os discípulos foram transformados em apóstolos. Ele escolheu apenas 12 deles. Nós não sabemos com precisão quantos discípulos eram naquele momento. Mas entre eles, Jesus separou um grupo menor de 12, para ter um papel especial. Eles seriam seus apóstolos, teriam a missão especial, a missão de serem embaixadores, representantes escolhidos e autorizados por Jesus. Então, só para a gente entender, né, naquela época, os mestres, os rabi, como eles chamavam, né, tinham discípulos. Vocês lembram de João Batista? João Batista tinha os discípulos de João Batista. Então, esses discípulos eram pessoas que acompanhavam o mestre para aprender as lições. A gente não tinha ensino à distância, internet para aprender online. Tinha que estar junto, andar junto. Era comum isso. E Jesus tinha um grupo que andava com eles. Quando a gente olha na Bíblia algumas passagens, por exemplo, quando Jesus faz a grande comissão e manda que eles saiam numa campanha de evangelização, quantos ele mandou? 70 dos discípulos. Então aí já dá uma ideia para a gente que tinha um grupo maior que os 12. Quando Jesus morre
ressuscita, vai para o céu e fala que os discípulos dele deviam ficar esperando até que o Espírito Santo viesse e os capacitasse. O grupo que estava ali no dia do Pentecoste era 120. Então, era um grupo talvez de dezenas, talvez centenas de discípulos que Jesus tinha, e de onde ele tirou 12 apóstolos. Os apóstolos eram representantes de uma autoridade. Isso já existia naquele ambiente de reis. Eles eram embaixadores. Os reis nomeavam apóstolos. E eles, ao serem nomeados, tinham a autoridade do rei. Representavam o rei integralmente. Ele só não podia nomear outro apóstolo em nome do rei, porque nomear era uma atribuição única do rei. Mas, no mais, ele representava o rei com toda a autoridade. No caso de Jesus, ele escolheu 12 entre os seus discípulos para serem apóstolos, embaixadores autorizados por ele. Conforme a gente pode ver em Marcos 3 e Mateus 10, vai aparecer o texto na tela aí, eles foram separados, e qual é a tarefa, qual a responsabilidade que eles receberam? Então, Marcos 3, 14 e 15 diz assim: escolheu 12, designando como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Em Mateus 10, 1, diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus chamou aquele grupo para estar junto dele, viver intensamente com ele o restante do que faltava do período de ministério de Jesus. E, ao mesmo tempo, Jesus deu uma responsabilidade, uma ação importante: vocês vão pregar o Evangelho, e eu vou dar autoridade para vocês, para que vocês façam maravilhas, para que vocês expulsem demônios, expulsem espíritos do mal, cure toda forma de enfermidade. Se a gente andar um pouquinho mais no Novo Testamento, Paulo nos revela em Efésios 2, que além desses aspectos que a gente leu nos Evangelhos, esse grupo de apóstolos tinha outra atribuição muito importante. Efésios 2, 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e membros da família de Deus. Esse verso Paulo está falando para os salvos da igreja de Efésios, como para nós, certo? Nós não somos mais separados de Deus, nós somos parte da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Pensa numa construção. Tem a pedra angular que vai orientar toda a construção, é Jesus Cristo. O alicerce é a parte também importante, a partir de onde a construção vai crescer. E o alicerce é aquilo que os apóstolos ensinaram, ou se a gente olhar quando Jesus convocou, teriam que ensinar para que a igreja de Cristo fosse construída a partir daquele alicerce. Alicerce que traz o ensino, a teologia dos apóstolos e dos profetas. Então, eles firmaram os alicerces, os fundamentos da igreja de Deus. Eles seriam e foram os continuadores da construção da família de Cristo, a qual nós pertencemos. Cristo é o iniciador, o cabeça, a pedra angular desta construção, e os apóstolos são os seus alicerces, fizeram o alicerce. A partir deste alicerce,
Deus está construindo a sua igreja. E para que a igreja cresça, Ele nos deu a responsabilidade de trazer os tijolos. Vamos voltar para a gente? Jesus também, entre tantos, escolheu você e lhe deu uma missão. E deu um dom específico para ser usado a serviço da obra de Deus. Não esquece disso. Ao mesmo tempo que somos parte nessa construção, nós somos um tijolo que ajuda a formar a igreja. E somos construtores juntos com Cristo. Jesus nos dá a tarefa de buscar outras pessoas, outros tijolos para fazer parte dessa igreja. Vamos continuar no nosso texto? Agora vamos ler o verso 14 até o 16, o nome dos apóstolos. Então, Lucas lista para nós os 12 apóstolos da forma que está no texto aí. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Timão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Olha para essa lista. Quem eram essas pessoas? O que eles faziam? Quem conhecia esses caras naquela época? Qual que era o currículo deles? Que mérito, que formação eles tinham para pertencer a esse grupo? Se a gente tentar citar as características que a gente consegue tirar desse grupo, no nosso estudo, e eu acho que, de maneira geral, são 2 pontos que saltam aos olhos nossos. Tem 2 pontos, né? A primeira é que é um grupo de homens simples. Nenhum deles tinha posição de destaque naquela sociedade. 11 deles eram galileus, né? Ficavam na parte norte do que era Israel. Somente Judas, o Iscariotes, que era de Judá, da Judéia, né? Eles não eram letrados, não tinham nenhum poder político, não tinham nenhum destaque econômico. Eles não tinham currículo, nem experiência para a tarefa que eles teriam pela frente. Segunda característica desse grupo é que ele era muito diverso e heterogêneo. Não sei se você já pensou, no meio tinha pescadores, e era um grupo bom, grande, de pescadores. Tinha um coletor de imposto, tinha um ativista político, tinha um traidor da nação que trabalhava para Roma, que era o coletor de imposto. E junto com ele convivia um revolucionário, um zelote. Zelote era um partido, um grupo, que é quase assim, terrorista. Não aceitava Roma como dominador deles. E usava de todos os meios, inclusive violência, para matar aqueles que abusavam do povo. Aqueles que eles chamavam de traidores da nação. Tinha no meio deles um traidor ladrão, tinha um cético que só cria vendo, tinha 2 irmãos com pouquíssima paciência, que diz a Bíblia que eles eram chamados de filhos do trovão, e o apelido de filhos de trovão sugere que foi dado para João e Tiago, que eles tinham um temperamento forte, impulsivo, intenso, e um exemplo claro é que aparece em Lucas também 9:54, é que quando eles reagem com raiva
Ao serem rejeitados pelos samaritanos, eles olham para Jesus e falam assim, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntam, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Quando eu olho para este grupo, fica claro para mim que os critérios de Jesus foram muito diferentes do que usamos para escolher pessoas para uma missão especial. Jesus escolheu pessoas que nenhum de nós escolheria. Eles foram escolhidos pela soberania de Deus, baseado na graça e não nos seus méritos. Sabe do negócio? Não pensa que comigo e com você foi diferente. Foi igualzinho. Jesus escolheu você. E esteja certo de que não foi por nenhum mérito seu. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem você é. Mas Ele escolheu você pela graça, de acordo com a vontade do Pai. É por isso que você é salvo. Você foi escolhido por Deus para atuar na salvação do mundo. E para participar do estabelecimento da sua igreja no mundo, o desenvolvimento da sua igreja no mundo. É para isso que você foi salvo. Você vai ganhar vida plena, você vai ganhar uma vida no céu eternamente, onde não tem tristeza, onde não tem lágrima, onde não tem doença. Mas Deus tem uma tarefa para você agora. Deixa-me perguntar mais uma coisa para você. Qual desses apóstolos aí da lista dos 12 você conhece? É provável que você conheça bem Pedro e João, né? Isso a gente fala bastante. Pedro, pelas histórias que a gente tem de Pedro, mas pela transformação que teve na vida dele. João, o discípulo amado ou do amor. Os dois eram pescadores, foram líderes da igreja primitiva. Talvez você conheça Mateus, um pouco de Mateus, pelo evangelho que ele escreveu, pela mensagem que o Ricardo trouxe para a gente há três semanas atrás. Sabemos que ele era coletor de imposto, que Jesus mudou a vida dele, ele deu uma festa para mostrar a alegria que ele tinha. Com certeza você sabe quem é Judas Iscariotes. Nunca veio a se converter. Era o tesoureiro do grupo. Roubava da bolsa do grupo. Traiu Jesus e suicidou-se. Talvez a gente saiba pouco dos demais. A Bíblia fala pouco dos demais. André é o irmão de Pedro. Foi ele que reconheceu que Jesus era o Messias e foi anunciar ao Pedro que ele tinha encontrado Cristo. Foi o primeiro a chamar. Ele falou com Natanael também, ou com Bartolomeu, que é o outro nome para Natanael, falou sobre Jesus. Tiago, o irmão de João, lembra do corinho? Pedro, Tiago e João no barquinho? Então, Tiago, irmão de João. Tiago foi o primeiro a ser martirizado dos 11, porque o 12º, Judas, tinha suicidado. João foi o último a morrer. Morreu de morte natural, mas não sem sofrimento. Filipe é aquele que questionou a Jesus quando teve a multiplicação dos pães e dos peixes. Onde é que nós vamos comprar alimento para essa multidão toda? Foi ele que disse para Jesus, mostra-nos o Pai. E ele foi tremendamente ousado de deixar claro que ainda não tinha entendido a lição. E toma quase que um puxão de orelha de Jesus, né? Uma repreensão forte. Quando Jesus fala, como é que pode, você andando perto de mim ainda pergunta, mostra-me o Pai? Quem conhece a mim, conhece o Pai.
Bartolomeu, que também é chamado de Natanael, é aquele que, ao ser chamado para ir ao encontro de Jesus, logo no começo, por André, ele mostrou claro a sua discriminação ao dizer: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Tomé, esse vocês vão lembrar fácil, né? Tomé não sabia para onde Jesus iria e nem o caminho. E ele precisava tocar para crer. Já no final, depois da ressurreição de Jesus, só creio se eu tocar. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, destes, o Novo Testamento não diz nada. Simão, o Zelote, é aquele que eu falei, que fazia parte do grupo dos extremistas, que resistia ao domínio romano e agia do jeito que fosse preciso para tentar libertar, na força mesmo, o povo da escravidão, entre aspas, aqui imposta pelos romanos. Sabe de uma coisa? Com exceção de Judas Iscariotes, sabido que trairia Jesus, estes 11 homens, simples, sem instrução, muito diferentes entre si, usados por Jesus, transformaram o mundo. Obviamente foi pelo poder de Jesus. Estes 11 homens galileus transformaram e continuam transformando a história. Olhando para eles, o ensinamento de Paulo, na primeira carta de Coríntios, ganha uma ilustração viva de como o mérito de nossas vidas está tudo em Cristo Jesus. Olha lá comigo, o texto é um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões do mundo. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Paulo está falando isso para a igreja de Corinto. É como se estivesse falando para nós. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Foi para dar continuidade ao que Jesus fez e ao que os apóstolos alicerçaram, que Jesus escolheu e salvou você e eu. Não esqueça disso. E se eu perguntar, eu gosto de fazer pergunta, né? E se eu perguntar, o que aconteceu com os 11 apóstolos, então? Qual o fim deles? Acho que a primeira coisa que vem na sua cabeça, que todo mundo sabe, é que eles foram martirizados. Morreram de forma cruel por defender o nome de Jesus. E como eu disse antes, somente João morreu de morte natural, mas não sem ter passado por uma perseguição e por sofrimento. Embora a Bíblia não nos traga detalhes específicos de cada um deles, outros relatos da igreja primitiva, ou até do que a gente chama tradição, né, de escritos da época, que não estão na Bíblia, indica que eles foram missionários em terras distantes, se espalharam e foram levar o Evangelho para lugares distantes, desde a Ásia, Europa e África.
cumpriram então assim a ordem de espalhar o Evangelho. Todos eles foram maltratados, rejeitados, perseguidos e martirizados pelo nome de Jesus Cristo. É muito legal quando a gente, sabendo disso, olha para Romanos, lá no capítulo 11, todo mundo quando fala em Romanos capítulo 11, lembra que o escritor de Romanos está falando sobre os pais da fé. Sem citar nome, o escritor diz que alguns sofreram toda forma de maus tratos. E eu quero crer que o escritor tinha vivo com ele o que já havia passado com alguns dos apóstolos e com alguns discípulos durante os primeiros anos da igreja do Novo Testamento. Ou estava acontecendo com eles. Dá uma olhada comigo, Hebreus 11, 36 até o 38, vai estar na tela aí. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Foi pela disposição e coragem deles, pela decisão de serem agentes disponíveis na mão de Jesus, que o Senhor fez o seu Evangelho chegar até nós hoje. E não foi sem dor e sem sofrimento. Por isso, quando José começou o louvor hoje e falou que a gente é privilegiado, nós somos privilegiados mesmo. O que eles viveram é prova do que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,12. Talvez eu esteja aqui trazendo luz para a palavra de Deus em pontos que a gente não gosta de ler, né? Que nunca está na caixinha lá de... Como que é a caixinha de bênção? Caixinha, nunca está, esses versos não estão lá. Olha lá, 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Vale para você, vale para mim. E esses versos, confesso para vocês, me traz uma inquietação muito grande. Este verso, Deus está dizendo que a minha fidelidade a Ele vai resultar em perseguição. Eu espero que a vida tranquila que eu tenho, e posso dizer que comparativa aos apóstolos, nós temos uma vida muito tranquila, que essa tranquilidade seja a graça de Deus, e não resultado de uma vida que não incomoda o mundo, que não se dispõe integralmente a cumprir o que Deus espera de mim. Mas como o Dionísio pregou domingo passado, se a gente olhar para o Salmo 73, notem o ponto de consolo e esperança que existe. A vida não acaba na morte física, no sofrimento que a gente tem aqui, na injustiça que a gente pode sofrer aqui por causa do nome de Jesus. Estes servos do Senhor, olhando de novo para o exemplo deles, os apóstolos, terão papel especial e reconhecimento incrível no céu. Olha lá comigo. 2 pontos. Lucas 22, 28 a 30. O primeiro ponto é: eles julgarão
no dia do Senhor, do juízo, eles julgarão. A Bíblia fala as 12 tribos de Israel, né? Eu entendo que aqueles que vão passar pelo julgamento. Diz assim o texto: vocês são os que têm... Jesus falando para eles, no dia da ceia, no último dia de Jesus com eles, naquele jantar, naquela ceia, Jesus fala para eles: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como o Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aqueles que foram chamados, os 12 apóstolos, 11, por causa da traição de Judas. Depois o 12º a gente não sabe quem vai ser, né? Só vamos descobrir lá se é Paulo, ou se é o outro que foi sorteado. Eles vão ter o papel de participar do juízo junto com Jesus. Um outro ponto, aparece em Apocalipse 21-14, olha o tamanho da honraria. Eles vão ser honrados de forma especial nos céus. Verso de Apocalipse diz assim: a muralha da cidade, que é a Nova Jerusalém, representando o céu, tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu vou concluir fazendo uso de 2 outros textos e vou deixar com vocês uma pergunta final, tá? Você dormir coçando a cabeça. Sobre o presente, o que é que nós já temos em Jesus? Segundo Pedro 1, 3 e 4. O poder de Jesus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Para aí. Então, Jesus nos chamou, nos deu um monte de coisa boa, que começa aqui já nessa vida, mas que é uma esperança eterna, de onde a gente vai viver, mas nos deu uma responsabilidade. Muitas vezes a gente acha que nós não estamos preparados. O que eu quis dizer é que nós não estamos mesmo. Assim como aqueles que não eram nada, não tinham currículo, não tinham capacidade, nós também não temos. Mas esse verso está falando que o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tornar parte da sua natureza divina. Você pensou nisso aqui? Tomar parte da sua natureza divina. E quando a gente lê ali, para que nós escapássemos dos maus desejos que trouxeram a este mundo, a imoralidade trouxe a este mundo, assim, uma das coisas que impede eu de obedecer integralmente a Jesus é que eu quero viver no meu conforto, é egoísmo, é eu cuidar de mim mesmo, esquecendo que Deus está cuidando de mim. Deixa Jesus tomar conta. Ele te chamou para uma missão muito importante. Deus já nos deu tudo o que necessitamos. Todos os recursos estão disponíveis para nós, para que a gente possa cantar de peito aberto aquilo que a gente falou: consagramos todo o nosso ser a Ti. Porque Ele te capacita para você poder se entregar completamente a Ele, para a obra que Ele quer fazer. Esse é o presente. E sobre o futuro?
Apocalipse 21, 1 a 7. Assim como a gente viu a vida de sofrimento que os apóstolos tiveram, de maltratos, rejeição, perseguição, e depois vimos o que acontece, que está prometido que vai acontecer com eles no céu. Tem uma promessa aqui para nós também. Apocalipse 21, 1 a 7. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada por seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E Paulo fala assim: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor, e ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas você vai embora com a pulga na cabeça. Então vou encerrar deixando uma pergunta para você pensar. O que é que você está esperando, ou que eu estou esperando, para sair do conforto, colocar as botas e ir para a linha de frente? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela salvação que o Teu Filho Jesus nos deu. Muito obrigado pela Tua palavra que deixa clara o que o Senhor nos dá pela salvação, mas o que o Senhor também espera de nós por termos sido salvos pelo sangue de Jesus. Que a gente sinta vontade de Te obedecer, amor pelos perdidos, para poder cumprir com a Tua ordem de espalhar o Teu Evangelho. Que a gente saia da passividade de sentar na cadeira para ouvir a Tua palavra. Que além de ouvir, a gente possa fazer uso de tudo que o Senhor nos dá, para sermos ativos através do Teu Espírito Santo e testemunhar a Jesus Cristo com palavras, com o nosso viver. Que a gente possa ser luz que indica o Teu caminho. Abençoa essa igreja, Senhor. Faça dessa igreja um grupo de pessoas que ama Jesus Cristo, disposta a cumprir a Tua ordem, ativa no Teu serviço. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.